verdade, de início, nós vamos pedir desculpas, porque o Júlio pediu desculpas, né? Porque ele estaria aqui conosco, mas, dado alguns imprevistos, ele não pôde estar, né? E, combinando com o André, nós vamos falar um pouquinho de Paulo de Tarso. E só vou esperar ele receber o fone. O Ato dos Apóstolos, escrito por Lucas, né, o glorioso médico, nos narra, certa feita, Paulo de Tarso e Silas se encontravam presos. Eles já estavam há alguns dias no cárcere e Paulo sempre firme na sua fé e sempre confiante de que a providência divina iria fazer algo em benefício dele e do seu companheiro. Depois de alguns dias, eis que Silas percebe que Paulo está um pouco diferente e que ele se posiciona, de certa maneira, na cela da prisão, e ele avisa a Silas que se prepare, porque naquela noite Jesus iria auxiliar a que os dois trabalhadores do bem fossem postos em liberdade. E assim foi que, um pouco mais tarde, um ruído ensurdecedor chegou aos ouvidos de Silas, que começou a se apavorar. Mas ele olhava para Paulo e Paulo sereno, tranquilo no seu lugar. E um terremoto muito forte sacudiu todo o ambiente da prisão. E de certa feita que abriu uma fenda na parede da prisão, por onde Silas, ao comando de Paulo, passou. Era um espaço que só cabia realmente o corpo. E aquela poeira, aquela coisa, e Silas ainda procurou com os olhos a Paulo, mas não o viu. E ele pensou, eu preciso fugir, porque daqui a pouco o exército romano deve vir dar conta do que ocorreu. E assim ele sai, em carreira o mais forte possível. Depois de muito correr, quando seu peito já ardia pela respiração difícil do esforço da corrida, ele se vê numa ruela estreita, escura, e ouve ao seu lado a voz conhecida de Paulo, que lhe oferece um pedaço de pão. E Silas estranha e fala, Paulo, onde conseguiste este pão? Foi com o carcereiro que nos mantinha preso. Mas como, Paulo? Como que você ainda teve tempo de conversar com o carcereiro? E Paulo lhe explica. Silas, o carcereiro de alguns dias, que já vinha sentindo a influência do Cristo pelas histórias que eu contava na prisão, e eu achei que seria um bom momento para convertê-lo ao cristianismo. Então, enquanto você fugia, eu parei para conversar com ele e lhe falar das maravilhas, porque nada melhor para convencer um cristão, um novo cristão, do que um milagre. E aí Silas se deu conta de que quando ele saiu da prisão e ele olhou para trás, ele percebeu que o terremoto só havia afetado a cadeia. Todas as casas ao redor estavam intactas. Todo o povo, inclusive, dormia. E, inclusive, o exército romano demorou para perceber o que estava ocorrendo. Por isso que ele teve tempo de fugir. E ele olhou para Paulo e falou, Paulo, Paulo, num momento tão dramático, você ainda para converter alguém. E Paulo diz, mas foi para isso que o Cristo me convidou. E neste instante passa um cachorro. E Silas, ainda brincando, diz a Paulo, eu acho que se você tivesse conta, você converteria este cachorro para o cristianismo. E Paulo, olhando e entrando no espírito da brincadeira, falou para Silas, Silas, ele parece que já está pronto. Quem sabe não vamos conversar com ele para que ele também se converta ao cristianismo. E os amigos saíram daquela cidade, tranquilos, protegidos pelo Divino Mestre.
Esse tipo de fato, essa narração que Lucas nos traz, no Atos dos Apóstolos, ocorre diversas vezes. Muitas e muitas vezes, Paulo foi salvo de ser lapidado, foi salvo de morrer de forma dramática, foi salvo de prisões, tomou algumas chibatadas, muitas, mas sempre com a proteção do Cristo, pois ele era o vaso escolhido. O Ato dos Apóstolos também nos narra que a relação de Paulo com os apóstolos nem sempre era boa. O livro Paulo e Estevão, ditado por Emmanuel ao nosso querido Chico Xavier, também nos narra algumas passagens mostrando que Paulo não era bem aceito. Isso também é compreensível. Afinal de contas, Paulo foi o maior perseguidão dos cristãos iniciais, dos primeiros cristãos. E era difícil você acreditar que era verdadeira aquela conversão tão profunda daquele implacável perseguidor, aquele que mandou matar Estevão e muitos outros, e que de repente, com um encontro que foi presenciado por alguns romanos, soldados que acompanhavam a ele, contado mais por Paulo, calasse fundo no coração dos apóstolos e que eles acreditassem na conversão. Então sempre se olhava com desconfiança para Paulo. E a notícia deste milagre, desta fuga espetacular, espalhou-se por todos os núcleos cristãos da época e chegou até Jerusalém. E Paulo foi chamado a Jerusalém para dar explicações sobre isso. Mais um milagre deste tal Paulo. Eu acho que ele anda exagerando demais com essas coisas para ganhar fama e conseguir. Então essa era a boca miúda, o que se falava dos fatos. E Paulo dirigiu-se a Jerusalém e lá estavam Pedro, Tiago, alguns outros discípulos, porque muitos já estavam em missões fora de Israel, e também alguns outros novos cristãos. E começou-se um debate acalorado sobre o comportamento de Paulo, sobre os milagres que Paulo narrava e que se narrava sobre Paulo. E o tema geral era a desconfiança da verdade daquilo tudo e até mesmo a desconfiança do trabalho que Paulo fazia. O debate estava acalorado. E cada vez que Paulo falava que, apesar dele não ter convivido com o Cristo, eu não vou dizer em pessoa, porque estava desencarnado, né? Em carne e osso, não, porque Cristo nem em carne e osso estava. Mas o Cristo, na sua veste fulgurante, apareceu a ele na estrada de Damasco. E ele ali, narrando para os seus companheiros cristãos, já se começou o comentário. Lá vem de novo ele com a história dele de Damasco. Já não aguentamos mais Paulo falar de que Cristo e que ele cegou. E aí todos, a boca miúda, criticavam a Paulo. Neste instante, um senhor já de certa idade, sofrido pelo tempo, com as marcas da convivência diária na lida das ovelhas, pede permissão para falar. E me fugiu o nome dele. Mas era um pastor. E Pedro acena com a cabeça para que ele vá adiante, e ele sobe à tribuna para dar o seu depoimento. E ele diz o seguinte: naqueles dias em que o Cristo havia sido crucificado, no dia exato em que o Cristo havia sido sacrificado, eu e meu companheiro estávamos fugindo de Jerusalém, porque falava-se que depois do Cristo, Pilatos havia ordenado que se caçassem todos os seguidores do carpinteiro, para que se desse cabo de todos eles. E nós estávamos temorosos.
e resolvemos fugir. E estávamos indo para Jope, quando, no meio do caminho, um estranho se aproxima de nós e puxa a conversa. E fala: de onde estão vindo? Ah, tu não sabes? Estamos vindo de Jerusalém. Acontecimentos terríveis se passaram em Jerusalém. E por que estão com este rosto tão atemorizado? Perguntou o estranho. Ah, é porque nós éramos seguidores do Messias e ele foi crucificado. E agora estamos fugindo, porque dizem que todos os seguidores serão implacavelmente caçados. E tememos por nossas vidas. E aquele estranho foi durante toda a viagem até Jope. Não sei se você sabe, de Jerusalém a Jope é próximo, não é? É como daqui até Dio. E no meio da conversa, eles não perceberam nada. Acharam estranho, assim, até em certos momentos familiar, mas nada que levantasse suspeitas. Quando chegaram em Jope, o sol já estava se pondo, já ia entardecendo. E os pastores convidam o estranho: por que não fica conosco? Tomemos a ceia, você descansa e amanhã pela manhã segues viagem. E o estranho aceita. Tudo isso, quem está narrando é o nosso amigo pastor. E ele diz que quando entraram na casinha simples, sentaram-se à mesa, que o estranho tomou o pão. E quando partiu o pão, ele percebe, é o Cristo. E aí, tocado no fundo do coração, ele cai em si e diz: eu não acreditava nele, porque estava fugindo. Eu não tinha confiança no poder do Cristo, mas mesmo assim, ele apareceu ao meu lado, caminhou comigo. Em momento algum eu acreditei quem era. Em momento algum eu acreditei na promessa de que ele iria ressuscitar. E, no entanto, ele estava ali ao meu lado. Se o Cristo fez isso comigo, um mísero cuidador de ovelhas, por que não pode ter feito o mesmo com Paulo? Por que não pode ter aparecido a ele? Por que não pode ter tocado o coração de Paulo e feito a transformação que ocorreu com Paulo? Toda a assembleia se quedou em silêncio, pensativos. Paulo olhou para Pedro e Pedro balançava com a cabeça, como que concordando com os dizeres do pastor. E Paulo ali tomou um impulso e iria proferir um daqueles discursos que Paulo fazia e que incendiava. Mas Paulo pensou e falou: não, talvez não seja a hora. Basta o depoimento do pastor para que eu possa seguir com a minha missão. E assim foi. Porém, Paulo, cada vez mais, se distanciou de Jerusalém. Trabalhou mais em Antioquia e de lá partiu para todo o mundo conhecido da época. Dizem as narrações do livro de Emmanuel que Paulo de Tarso, em suas viagens, chegou até a Espanha e difundindo sempre a boa nova do Cristo. Paulo é uma figura muito controversa. Mesmo lá em casa ele causa confusão. Porque eu gosto de Paulo, a mulher gosta do Estevão. Né? Ela procura defender o Estevão e eu procuro defender o Paulo. Né? E assim em todos os locais. Porque Paulo é um exemplo de transformação. Paulo é um exemplo do poder do Cristo quando toca o coração das pessoas em abrir novas visões. Mas, acima de tudo, Paulo é um grande exemplo de que o Evangelho do Cristo só tem realmente sentido em nossas vidas quando nós praticamos, quando nós atuamos, quando nós fazemos as coisas. E Paulo foi um fazedor. Paulo viajou em condições terríveis e nunca sequer, por um momento, ele pensou em desistir
da tarefa dele. Nós não conseguimos medir, com a nossa visão de hoje, a importância que Paulo de Tarso teve para a difusão do cristianismo. Mas eu queria fazer uma reflexão com vocês hoje, para que a gente perceba um fator, um único fator, dos muitos em que ele contribuiu. Os primeiros cristãos ficaram marcados pela história, com a serenidade, com a alegria com que eles iam para a morte. Impressionava aos romanos cada vez que o Coliseu se enchia para ver o massacre dos cristãos. Muitos deles, já senhores e senhoras de idade, com crianças, muitas vezes netinhos, eram amarrados no Coliseu para que os leões, as feras, fossem nos devorar vivos. Muitos daqueles que sobreviviam ao ataque das feras eram mortos a flechadas, e muitas delas flechas incendiárias, certeiras, e ali agonizavam até o fim. E sabe como eles iam para estes massacres? Cantando. Cantando hinos de louvor a Deus e ao Cristo. Iam alegres. E isto incomodava demais os romanos. Eles não conseguiam entender como é que estes míseros vão desta maneira. Que destemor é este em relação à morte, que os leva a ir para a morte certa cantando, alegres, um ajudando o outro. E isso não entrava na cabeça dos romanos. Os judeus não convertidos também não toleravam este tipo de atitude. Na verdade, eu vou dizer para vocês, era uma inveja profunda. Porque eles queriam ter uma fé tão grande quanto estes primeiros cristãos tinham. Eles ficavam impressionados e não entendiam como é que pode uma fé tão viva, uma fé tão intensa desta maneira. Eu vou dizer para vocês, parte desta fé é devida a Paulo. Paulo foi incansável em mostrar a grandeza do Cristo, mas principalmente em deixar muito claro que a ressurreição do Cristo, a sua volta no corpo glorioso, era uma dádiva do Pai para cada um de nós. Que cada um de nós também, quando deixarmos o corpo físico, vamos continuar vivos. E que cada um de nós, quando temos fé, quando acreditamos no amor de Deus, quando acreditamos no exemplo do Mestre, passaremos pelo mesmo processo que o Cristo passou. Cristo venceu a morte. Eu costumo brincar com a turma, né? Aqui a turma que já fez Aprendizes do Evangelho, né? Eu faço um drama durante todo o curso, né? Dizendo que eu vou fazer uma revelação bombástica de que o Cristo não morreu na cruz. E eu faço um suspense até revelar, e eu não vou contar para vocês. Se vocês quiserem saber, vocês vêm fazer o curso, né? Eu não vou, tenho que vender meu peixe. Mas o Cristo não morreu na cruz. E com este exemplo todo, os cristãos, eles não tinham fé. Eles não acreditavam que o Cristo ressuscitou. Era muito mais do que isso. Eles tinham a certeza absoluta, porque muitos deles foram testemunhas oculares. Assim como Paulo, assim como o pastor de Jope, que havia visto, muitos estiveram junto com o divino carpinteiro. Muitos sentaram-se com ele para comer.
Muitos, assim como os pastores, viram ele partir o pão novamente e dividir com aqueles que estavam ao redor dele. Então não era uma questão de fé, era uma questão de certeza. Era uma questão de saber que aquilo era real. E esta informação foi se espalhando com uma força tão grande que os primeiros cristãos, em momento algum, duvidavam de que estava reservado para cada um deles, quando passassem pelo processo da morte, seja devorado por leões, sejam com flechas certeiras em seus corações, seja da forma que fosse, eles tinham a certeza, porque o Cristo havia dito, de que a eles todos cabia o mesmo destino que coube ao Cristo. Que todos eles venceriam a morte e que todos eles seriam acolhidos pelo Cristo em pessoa. E é por isso que os cristãos davam aquela demonstração tão grande de fé, tão grande de certeza num futuro maravilhoso. E é por isso que eles iam cantando. Porque eles estavam felizes. Porque eles iam rever o mestre querido que tanta saudade dava no coração de cada um deles. Não é bom rever pessoas tão queridas da nossa convivência novamente? Poder abraçá-los novamente? Poder estar juntos? Essa era a certeza que eles tinham. E isto foi trabalho de Paulo de Tarso. Porque o tempo todo Paulo de Tarso era o exemplo vivo. O Cristo venceu a morte, por quê? Eu me encontrei com ele em Damasco. E ele nunca se cansou de falar isso aonde ele ia. E ele dizia, e o mesmo destino está reservado para mim. E as suas epístolas o tempo todo diziam, todos nós venceremos a morte. E isso teve um efeito muito grande em todos os cristãos, em todos os convertidos. E este foi o grande trabalho de Paulo, como divulgador dos ensinamentos do Mestre. A história de Paulo é muito bonita, por todo o ardor com que ele fez. Aqui, eu digo para vocês, quem não leu o livro Paulo e Estevão, não sabe o quanto está deixando de enriquecer a vida de vocês. É uma história lindíssima e magistralmente contada por Emmanuel. Chico Xavier, em muitas oportunidades, em depoimento que estão em livros, né, ou mesmo em entrevistas que ele concedeu, Chico Xavier nos narra um fato que, quando eu fico imaginando, eu fico com uma inveja danada do Chico. Porque o Chico diz o seguinte, quando eu estava escrevendo o livro Paulo e Estevão, Emmanuel não me ditava o livro e eu ia escrevendo. Não. As imagens de tudo que era escrito estavam sendo transmitidas para mim. Eu via a história toda como se fosse um filme, mas muito mais do que um filme, porque eu estava dentro. Acontecia ao meu redor, era real. Já imaginaram? Estar ali vendo ao vivo todo o enredo daquele livro maravilhoso que é Paulo e Estevão. Chico teve esse privilégio. Por isso que o livro é tão profundo e por isso que o livro nos toca tão grande, porque é uma narração de alguém que estava ali vendo ao vivo tudo que estava desenrolando ao redor dele. É um livro muito forte. Segundo alguns, né, eu gosto do Haroldo Dutra que nos conta, né? O Haroldo nos fala que o livro Paulo e Estevão é um livro cebola. Cebola por dois motivos, né? Primeiro, pelo objetivo óbvio, né? Toda vez que você mexe com cebola, o que que acontece? Chora demais. E o Paulo e Estevão é isso, né? É raro quem não lê o livro sem chorar. Mas o Haroldo Dutra nos diz outra coisa. Ele nos diz o seguinte, assim como a cebola, o livro Paulo e Estevão tem muitas camadas. Porque a cebola, né, tira uma casca, tem outra, tira uma casca, tem outra, tira uma casca, até o fim. Né? E ele diz que o livro Paulo e Estevão é a mesma coisa. Então, se você lê uma vez, é a primeira casca. Se você vai ler a segunda vez, não é o mesmo livro. Já é outra casca.
E você vai ver coisas que você não havia visto na primeira vez. E se você ler outra vez, cada vez mais profundo e cada vez mais tocando a cada um de nós. Então, é um manancial de ensinamentos e de exemplo que Paulo de Tarso traz para nós. Incansável trabalhador, incansável batalhador e o pior, o melhor, obrigado. E o melhor, né, é que Paulo, além de toda essa riqueza de informação que ele traz para nós, ele traz um exemplo vivo. Porque eu fico imaginando, será que Paulo tinha boa memória? Pela narração e por tudo ali, ele devia ter uma memória excelente. Será que Paulo havia se esquecido de tudo que ele fez antes de se converter para o cristianismo? Não. Será que na mente de Paulo, todas as vezes quando ele ia falar do Cristo, será que não vinha a imagem de Estevão sendo lapidado? Vocês sabem o que é ser lapidado? Na época do Cristo era muito comum, né? Lá em Jerusalém, ali onde Paulo vivia, era muito comum, depende do que você era acusado, você ter a sentença de ser lapidado, né? Ser lapidado era assim uma coisa muito simples, né? Eles punham você ali no meio, né? As pessoas ficavam ao seu redor e pegavam pedras. Agora, Jerusalém era montanhosa e Jerusalém era muito rica em pedras. Mas não era pedras, não, era pedras. Então vocês imaginam você receber umas pedras no corpo todo, na cabeça. E era assim que se matava. E foi assim que Estevão foi morto, sob o comando de Paulo de Tarso. O livro de Paulo e Estevão nos narra, né, os motivos de Paulo ter tanto ódio por Estevão e forçar essa situação para que ele morresse dessa maneira. Então eu fico imaginando que sempre que Paulo ia falar a imagem de Estevão sendo morto lapidado, a cada golpe de pedras, o sangue escorrendo, que essa imagem nunca saiu da mente de Paulo. Sempre tocou o seu coração. E o livro Atos dos Apóstolos e o livro Paulo e Estevão só narra a morte de Estevão, mas não foi só Estevão. Paulo de Tarso ordenou a morte de muitos cristãos ali na região de Jerusalém. Muitos foram sentenciados à morte sob a pena de Paulo de Tarso. E isso devia pesar muito no coração dele. A cada momento em que ele passava por alguma situação, porque só o livro Paulo e Estevão nos narra 3 oportunidades em que Paulo ia ser lapidado. Então eu fico imaginando, cada vez que estavam armando ali, que as pessoas já estavam se preparando, Paulo lembrava-se de Estevão. Fala, aí chegou a minha vez, quem com ferro fere, com ferro será conferido. Ah não, ferido. Então Paulo vinha de novo àquela imagem, e ele sempre foi salvo de última hora. Cada situação que Paulo passava, cada chibatada que ele tomava nas costas, ele devia se lembrar de algum momento em que ele foi o braço que aplicou as chibatadas. E aquilo sempre vinha. Mas apesar de todo este peso, apesar de todo este sentimento terrível que Paulo devia trazer no seu coração, ele foi incansável em continuar adiante com o compromisso que ele assumiu com o Cristo quando ele perguntou: Mestre, o que queres que eu faça? Em momento algum, ele deixou de perguntar para o Mestre: e agora? O que queres que eu faça? Vá a tal cidade e conte o meu evangelho. Quando ele saía de lá fugido, na calada da noite, ou fugia de lá com marcas nas costas, ou fugia de lá com pedras ainda raspando nas suas cabeças, ele perguntava novamente: e agora, mestres, o que querem que eu faça? Vá para outra cidade e leve o meu evangelho. E assim ele foi incansável. E o livro Paulo e Estevão nos narra
a forma como ele morreu. Vocês sabem qual foi a última palavra de Paulo? Sabem? Vão ler o livro que vocês vão descobrir. Leiam o livro, vocês vão ver. É lindíssimo e até aquele instante final, ele dá mais uma vez um exemplo de fé em tudo aquilo que ele contou. Fé no Cristo que ele seguiu e que ele exemplificou até a morte. É um exemplo lindo para todos nós. Quando nós achamos que, não, a minha vida está muito tumultuada, eu tenho muitas coisas para fazer, eu não tenho tempo para me dedicar, eu gostaria tanto, mas não dá, eu tenho que trabalhar. Leiam Paulo e Estevão, para que vocês possam tirar do fundo de vocês um ânimo novo, uma força para que vocês possam fazer tudo o que é preciso fazer, mas também ter tempo para falar do Cristo. Ter tempo para exemplificar, assim como Paulo exemplificou, a certeza que ele tinha naquilo que o Cristo ensinou. É um exemplo muito bonito. É um exemplo muito rico. E hoje, eu queria convidar a todos vocês, se vocês não têm Globo em casa, vai no vizinho, vai em algum lugar, porque hoje à noite, no Fantástico, nós vamos ver alguém que entendeu muito bem os ensinamentos de Paulo de Tarso. Não sei se vocês viram, mas aí na parede está cheio de cartazes que foram colocados hoje, do Paulo de Tarso dos tempos modernos. Divaldo Franco. Hoje, no Fantástico, vai haver uma matéria com o Divaldo Franco. Um trabalho que está sendo aí de divulgação da sua obra, do seu trabalho incansável de divulgação. O Divaldo Franco, Paulo de Tarso dos dias de hoje, já viajou por todo canto. Cada vez que a gente vê os locais que ele foi, a gente imagina como é que tem alguém ali que possa estar interessado em ouvir. Olha, eu já vi que ele já esteve na Finlândia, já esteve Austrália, Oceania, Singapura, locais que você fala. A gente sabe que brasileiro é que nem, né? Brasileiro tem em todo lugar, né? É que nem, sei lá, formiga, sei lá o quê. Onde tem. Então tudo bem, né? E vocês pensam que o Divaldo Franco, depois de todo... Divaldo já falou na ONU uma centena de vezes, mas não é falar assim, não. É falar para os embaixadores da ONU, fazer discursos lá sobre a paz, convidado pela ONU. Já faz um trabalho maravilhoso de levar adiante o Evangelho, né? Recentemente ele houve um prêmio no Brasil, né? Lá em Brasília, para o trabalho do Divaldo, Você e a Paz. E houve, dentro do Senado brasileiro, houve uma sessão em que o Divaldo foi lá fazer a palestra sobre a paz, para senadores, para deputados. Este é um trabalho incansável de Divaldo. E por que ele está? Por que ele vai fazer, depois de... Né, Divaldo tem 84, 85 anos. 87 anos. Me corrija aqui o André. 87 anos. Né? E por que agora, depois de tantos anos, é que Divaldo vai deixar... Né, Divaldo vai se deixar ser filmado psicografando e vai deixar que seja filmado uma sessão mediúnica, que é um fato que assim é normalmente impensável. Por que Divaldo está deixando isso? Porque Divaldo sabe que o tempo dele está indo. Divaldo vai estar conosco aqui dia 29 de março. Vai estar lá em Nova York. Eu digo para vocês,
não deixem de ir, porque pode ser a última vez que Divaldo vem para Nova York. Ele mesmo já vem anunciando isso para nós. Já tem pelo menos uns 3 anos que Divaldo já vem dizendo para nós. Ele vem para New Jersey? Não, ele só vai em Nova York. Porque lá aglomera. Você entende? Em Nova York, aí as pessoas de New Jersey, as pessoas de Connecticut, as pessoas de Nova York podem se aglomerar todos. Então, gente, se vocês querem sentir um pouquinho na pele, quer sentir assim a alegria de estar com um grande difusor do Espiritismo, mais do que do Espiritismo, um grande divulgador do Cristo, 29 de março. Não percam a oportunidade, porque espíritos do tamanho do Divaldo é difícil. Sem enaltecer ele, porque ele não gosta disso. Ele tem um jeito dele, muitos não gostam. Pela maneira com que ele fala, da forma, né? As palestras dele. Muitos falam, o Divaldo é snob. Quem fala isso é porque não conhece o Divaldo. Quem conhece ele, convive pelo menos meia hora com ele. Não. Aquilo é convivência com espíritos altamente evoluídos. Joana de Ângeles e outros, Bezerra de Menezes, que tantas vezes ele faz mensagens psicofônicas. Então aquilo é convivência com espíritos muito elevados, em que forçam ele a elevar o nível dele para estar pelo menos um pouquinho mais próximo do nível daqueles espíritos que estão se manifestando através dele. E cabe a nós também nos esforçarmos para elevar um pouquinho o nosso nível, para estar um pouquinho mais próximo do nível dele, que é um pouquinho mais próximo do nível dos espíritos que ele divulga. Então a gente tem que fazer um esforço para ir ouvir, estar ali. Porque é o mesmo que aqueles primeiros cristãos conviviam e ali estavam no dia a dia com Paulo de Tarso, com João Evangelista, com Pedro, com Simão Pedro. É a mesma coisa que está bebendo em fontes que são fontes que tiveram um contato com Cristo. São testemunhos que têm a força da vivência e do exemplo. E vai que isso é meio contagioso. Já pensaram que beleza, né? A gente ir, só ter o sacrifício de ir daqui até Nova York, pegar um trem aquecido, confortável, que a gente ainda vai, né? Porque nós aqui, eu e a Maura, por exemplo, a nossa diversão quando tem é uma delícia, né? Porque a gente vai cantando no trem, os americanos pensam, isso é um bando de doido, né? Mas a gente não se importa. Vamos lá, batendo papo, 1 hora e pouquinho, de pura alegria, da gente poder estar junto, indo ver Divaldo falar do Cristo. E volta flutuando. Volta envolvido por aquele ambiente, por aquela coisa toda. Isso é uma delícia. A semana da gente depois, vai que essa semana, quinzena, a gente vai que está tudo maravilha. Só lembrando. E só ainda usufruindo do ambiente saturado de energias que vêm de muito alto. É imperdível. E todas as vezes que a gente vai, nós voltamos com o sentimento, né, de que nós experimentamos um pouquinho daquela alegria que os primeiros cristãos sentiam. Se vocês pegam também os romances de Emmanuel, né, que nos narra ali Ave Cristo, outros 50 anos depois, né, eles nos narram, né, a vida dos primeiros cristãos. E olha como nós somos privilegiados, porque nós vamos para Nova York, o centro do mundo moderno, né? Nós vamos de trem confortável, né? Nós vamos lá pro... Eu sempre esqueço lá, eles chamam de... Como é que chama lá, André? O local lá que nós vamos lá, Casa do Brasil, né? Dizem que não é Casa do Brasil, que tem outro nome mais bonito, mas nós vamos... Learning Center. Nós vamos para o Learning Center, no centro de Nova York, né?
com todo o conforto, com toda, né, mesmo neste frio danado, mas tranquilos, né? E os primeiros cristãos era mais ou menos igual, porque eles iam lá em Roma, nas catacumbas, de noite, não é? Lá só tinha, né, cemitério. Mas não tinha o frio daqui. Imagina que não, porque lá não tinha aquecimento, filha, e Roma é tão frio quanto aqui. É. Então eles iam para as catacumbas e o pior, ainda iam com medo, porque se fossem pegos, Coliseu. Direto, catacumba para o Coliseu e depois voltava para a catacumba, já só os pedaços, né? Então olha só o privilégio que nós temos, né? E eles iam a pé, a pé. E eles iam, felizes, ouvir lá as palestras e tal. E nós ficamos inventando desculpas, ficamos, né? Ah, não dá porque é longe, Nova York é muito longe, ou porque é domingo e eu preciso descansar porque eu vou trabalhar. E assim vai, a gente fica, né? Mas tudo bem. Cada um tem né, as suas justificativas, não é isso? Mas este é a mensagem que eu e o André estávamos aqui confabulando, né, no impedimento do Júlio, de a gente estar falando um pouquinho hoje para vocês. Contar um pouquinho de Paulo. Paulo, que trabalhou tanto pela divulgação, pela vivência, e que nos trouxe. Se hoje nós somos cristãos, a culpa é de Paulo. Porque se não fosse Paulo, o cristianismo teria ficado restrito ali na região do Oriente. Ficaria ali Jerusalém, talvez um pouquinho mais, que foi aonde os discípulos foram. Narra-se que estiveram no norte da África, né? Mas teria ficado restrito ali. Paulo de Tarso foi quem chamou para si a responsabilidade de levar a nova doutrina, levar o Evangelho para a Europa, para o norte da Ásia, para toda aquela região. Paulo de Tarso é que tomou para si, sob a influência do Cristo, porque desde o início o Cristo disse: Ele é o vaso escolhido para levar o Evangelho para os gentios. E nós somos os gentios. Então, se hoje nós somos cristãos, foi graças ao trabalho incansável de Paulo de Tarso, de ampliar as fronteiras e levar esta mensagem para bem longe. E por isso que chegou até nós esse Evangelho tão lindo. Eu faço 2 convites a vocês. O primeiro, não sei se nós temos aqui suficiente, mas que busquem um meio de ler Paulo de Tarso, de ler o livro Paulo e Estevão, né? Eu estou arrumando um problema para Temis, porque agora ela... Mas tenham paciência aqui. Já tem também em inglês. Em inglês é Paul e Stephen. Né? O Paulo e Estevão. É um livro lindíssimo. Este é o primeiro. Para quem não leu, leia. E quem já leu, descasca mais uma parte da cebola. Leiam novamente. E depois que vocês lerem, eu faço o segundo convite. Transforme-se em Paulo. Transforme-se em versões minúsculas que sejam, não importa, de Paulo. No sentido de procurar levar adiante. É bom estar aqui. É bom estar aqui de domingo. É bom ouvir as palestras. É bom escutar sobre o Cristo, sobre Deus. É bom estudar na casa espírita. É bom. Mas é metade. Porque tudo que a gente pega aqui, nós temos que levar lá fora. Foi isso que Paulo fez. Tudo que Paulo recebeu do Cristo, ele levou lá fora. Ele foi longe e ele espalhou. E isto é a missão nossa hoje. Porque cada um de nós temos a missão de espalharmos a semente do Evangelho. Vocês que gostam de vir aqui ao domingo, vocês não sabem que vocês perdem a melhor parte.
Eu sou esperto. Eu venho cedo. Porque a melhor parte do domingo, muitas vezes, não é aqui e agora, mas é o café da manhã. Porque na hora que nós estamos no café da manhã, nós estamos no bate-papo. E sai tanta coisa boa no bate-papo. Nossa, tem tantas coisas ricas em que a gente acaba conversando ali. Né? E hoje nós estávamos ali. Estava eu, a Maura, estava a Glorinha, estava a Neucina, e nós estávamos conversando sobre os tempos atuais. Sobre o que nós vimos falando, quem esteve aqui quarta-feira no curso de Aprendiz do Evangelho, né? Sobre este momento tão dramático em que a humanidade está vivendo, onde a gente vê tanta violência e tanta coisa. Né? E nós estávamos conversando e nós falamos da importância de um trabalho que, à primeira vista, para quem não tem olhos de ver, acha que é um trabalho insignificante. Eu não vejo nada, não vou. Né? Que é o trabalho de vibrações coletivas. O trabalho de vibrações ele é tão importante, por quê? Porque nós nos juntamos para termos bons pensamentos. E vocês não sabem o quanto é difícil juntar meia dúzia de pessoas com um bom pensamento, porque hoje em dia o que reina é o pessimismo, o que reina é a descrença. Então, juntar meia dúzia, se juntar 12, fica mais forte. Se juntar 24, é muito mais. Para que a gente tenha bons pensamentos. Para que a gente tenha desejo de que o mundo seja melhor. Porque a ciência hoje já está entendendo que o bom pensamento, ele é uma força poderosíssima. Que o desejo sincero para que as coisas fiquem melhores é poderoso. Isso não é espiritismo, não. Isso é ciência, isso é fato concreto. Então, o trabalho de se reunir aqui para ficar desejando que acabe a guerra lá no Oriente, desejando que aqueles membros do ISIS, sei lá, aqueles caras lá, parem com aquela violência, com aquela matança tão degradante, o desejo de que haja menos fome, o desejo nosso sincero de que o mundo se torne melhor, ele tem uma força muito grande. E essa força será maior quanto mais pessoas desejarem ao mesmo tempo. Então, é um trabalho importantíssimo que a casa oferece e que quantas pessoas vêm? Quantas vêm, Dalila? Vocês entendem? Olha a oportunidade que vocês estão perdendo de ser um pouquinho de Paulo de Tarso. Trabalhar escondidinho, aqui, silenciosamente, mas a mente, ela abrange a terra toda. Então vocês têm o poder de ficar aqui sentadinhos no conforto e fazer um trabalho para o Cristo que vocês não têm dimensão. É ser um pouquinho de Paulo de Tarso. Quem quiser, está aqui a Dalila, está ali a Lourdes, está ali a Maura, que vêm nas atividades e coordenam. Conversem com elas. Como é que eu posso? Como é que funciona? Vai lá. Não deixem o Paulo de Tarso que tem em cada um de vocês dormente. Mesmo porque isso tem um preço. Tem um preço. Não é? Vamos trabalhar para o bem. Quanto mais pessoas trabalhando para o bem, mais força o bem terá. E nós estávamos conversando de manhã e nós estávamos falando. Você sabe, dentro da doutrina espírita, nós temos as classificações dos mundos que está lá em Kardec, lá no Livro dos Espíritos. Então, a Terra, né, segundo o Kardec, é um mundo de provas e expiações, em que está se transformando já estamos no processo de sermos mundo regenerado. Vocês sabem qual é a diferença de mundo de provas e expiações para mundo regenerado? Não é muita, não. A diferença é o seguinte: no mundo de provas e expiações, o mal predomina sobre o bem. E no mundo regenerado, o bem predomina sobre o mal. Ainda tem bem e mal no mundo regenerado, mas aí já mudou, porque é mais bem do que mal. Então, cada vez que a gente se reúne para vibrar o bem, nós estamos aumentando o índice.
até um momento em que, se a gente ampliar esse trabalho, nós vamos ter o bem empatado com o mal. Opa, já está começando a ficar bom. E se nós nos esforçarmos, o bem vai superar o mal. Quando o bem superar o mal, a Terra é regenerada. Nós fizemos o movimento e nem percebemos. É isso que está faltando. E no Livro dos Espíritos está escrito lá, né? Por que é que o mal predomina sobre o bem? Os espíritos, eles são muito delicados, mas eu vou dizer para vocês assim, ó, ao pé da letra. É porque os bons são preguiçosos. É só por isso. Porque os bons são preguiçosos. Eles não querem, eles têm vergonha, eles são preguiçosos. E o mal não é preguiçoso. Ele é incansável e está tentando atingir o objetivo dele. Então é por isso que nós ainda não somos um mundo regenerado. Porque nós somos preguiçosos. Levanta, sacode a poeira e vamos dar a volta por cima. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.